Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da AF Educação Médica, onde a gente traz para vocês aqui diversos convidados falando sobre vários temas relevantes para a área médica, gestão, planejamento, discussões de inovação, inteligência artificial e hoje aqui com convidados super especiais que a gente vai falar um pouquinho sobre as transições acadêmicas ao longo da carreira médica. O que eu tenho que perceber, quais são os meus pontos de atenção e para os nossos convidados, o que mudou na vida deles ao longo da carreira, né? Então a gente tem hoje aqui o Dr. Ricardo Kitamura, médico dermatologista, professor nosso aqui da AF. A gente tem o Dr. Diogo Rodrigues, médico oftalmologista, fellow de retina e ótica cirúrgica, e o Matheus Bresser, acadêmico de 6º ano de medicina, que também atua em diversas frentes de gestão e política pública. Então eu queria agradecer muito a presença de todos vocês e trazer um pouco para você essa discussão, Dr. Ricardo. Queria que você se apresentasse e contasse um pouco para a gente como é que foi a tua transição acadêmica ao longo da tua jornada, como foi a sua visão enquanto aluno da Faculdade de Medicina, enquanto especializando, enquanto doutorando, como que você viu essa jornada do aprendizado nesses diversos momentos da tua carreira? Bom, meu nome é Ricardo Kitamura, sou médico dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Eu me formei já tem um tempinho, né? Acho que eu e você, né, Guilherme? A gente é de uma outra era. E o Diogo também. O Diogo já entreguei também, ele já entreguei. A gente é de uma era um pouquinho mais antiga, mas assim, eu fui de uma primeira turma de faculdade. A minha turma foi pioneira, na época teve até protesto no meu vestibular, tá? O pessoal dessas escolas mais antigas não deixavam a gente entrar para fazer o vestibular. Foi uma primeira turma muito boa, acho que eu tive um embasamento muito bom, não foi do grupo AF, foi de uma outra faculdade que eu me formei. Terminei a faculdade, eu queria pesquisa no meu entendimento. Daí eu comecei a pensar em cardiologia, passei pela cardiologia, odiei, falei não é minha área, e eu já tinha muita questão com coisa de pele, né? Daí eu passei pela matéria de dermatologista, inclusive tive dois grandes mestres, o casal Alshorn, né, que eles são bem famosos na dermato, foram meus mestres, e assim, fiquei apaixonado. Daí eu falei assim, acho que é o que eu quero. Daí eu comecei a estudar sobre pele, passei pela matéria, eu estava, na verdade, dividido entre dermato e cirurgia plástica na minha época. Daí eu passei pela cirurgia geral, odiei, falei, não quero, não é essa vida que eu quero, falei, então vamos para dermato. Daí eu tinha acabado de me formar, tinha que pagar a FIES, eu falei, não tem como fazer uma residência agora. Daí eu falei, vou fazer, primeira coisa, medicina estética. Fiz medicina estética, mas eu sentia a necessidade de tratar a doença. Parecia paciente com pinta, eu não sabia o que era aquilo, daí eu decidi fazer pós-dermato. Na época, chamava IPMed, né? Agora é a AF Educação Médica. A gente tinha a professora Valéria Petri, e ela meio que me adotou. Eu fiquei esses 2 anos com ela, fazendo a pós aqui. Fiquei apaixonadíssimo. E eu era muito... ainda sou, né? Bem expert na parte de peelings químicos. E ela me convidou para ir na Unifesp, participar como preceptor da Unifesp ali da residência. Fiquei de 2012 até 2017 com ela. Foi a época que eu fui fazer a minha prova de título de especialista, né? Fiz todos os créditos que precisava, passei. Em 2018 eu fui fazer o R+, na Faculdade de Medicina do ABC, em dermatocosmiatria. Daí fiz lá um ano e a chefia me chamou para fazer parte, compor a parte dos preceptores de lá, como voluntário, que eu estou até hoje. E assim, a gente ensina os residentes também, só que assim, em termos de preceptoria, eu já sou preceptor, já fui preceptor de um outro grupo. Em 2017 eu entrei na AFIA, né? Então eu lido tanto com os pós-graduandos como os residentes mesmo. E a gente vê assim que eu acho que no final eles se igualam muito, tá? A gente vê muito pós-graduando que entende realmente dermatologia doença, não só estética. E no final, assim, acho que todo mundo chega numa linha, porque o conhecimento da dermatologia, você tem que ver casos, fazer muitos casos, operar, fazer muito procedimento estético para você chegar no nível de excelência. Eu até hoje, estou fazendo doutorado em Biofotonic Laser, dentro da universidade que eu vim.
E até hoje a gente estuda muito, né? Eu optei fazer por essa parte de tecnologia porque sou um apaixonado por máquinas, gosto muito de aparelhos. E a gente vê que o conhecimento não tem fim, né? Cada vez você aprende mais, o buraco não tem fim, né? Então, a gente vê que o conhecimento é uma coisa crescente realmente. Sem sombra de dúvida, Ricardo. Parabéns pela tua jornada obrigado. Brilhante. Assim, o academicismo está sempre presente, né, na nossa jornada enquanto profissionais médicos. A gente está sempre estudando, sempre se atualizando. É um dos pontos que a gente vai discutir muito hoje ainda, realmente, essa necessidade de adaptação contínua do médico, né, a esses diferentes cenários de tecnologia, de métodos de prevenção, diagnóstico, inovação, tratamentos. Mas, Ricardo, você passou por diversas fases de aprendizado. Você foi o especializando, você recebeu a instrução dos teus preceptores enquanto aluno da especialização. Depois você foi passar o conhecimento enquanto professor da pós e agora você está recebendo também outro tipo de aprendizado no doutorado. Então, para você, como você vê a visão de quem recebe o conhecimento lá enquanto especializando e agora enquanto preceptor, enquanto doutorando? Como você vê essa transição, essa mudança da forma de eu receber esse conhecimento, de eu receber esse aprendizado e passar isso para os meus alunos? Eu acho assim, aonde eu estou agora, nesse nível de aprendizado, é pior, porque assim, eu tenho mais responsabilidade ainda. Enquanto você é aluno, você está ali reaprendendo, basicamente você tem um comprometimento com você, com o teu paciente. Agora, assim, eu, como numa posição de preceptor, se eu passo o conhecimento errado para o aluno, eu vou prejudicar uma cascata inteira. E eu, como fazendo doutorado, é pior ainda. Eu acho que a gente tem mais cobrança nesse nível de aprender novos conhecimentos e repassar do que quando eu estou no nível mais baixo da pirâmide. A gente, durante a nossa carreira médica, nessas todas as posições de aprendizado que você teve, as coisas se desdobram, né? Hoje em dia você tem, por exemplo, o médico que vai estar sempre se atualizando, você tem diversas soluções que a gente oferece para o médico se atualizar. Você tem, além dos fellowships, né? Além de todas essas subespecialidades, você tem os workshops, você tem cursos de especialização em áreas específicas, seja elas de método diagnóstico, seja de um tratamento específico para uma patologia específica, né? E uma delas é o fellowship, né? Que na verdade depois que você termina a tua especialização, seja através da pós-graduação, seja através da residência médica, você vai se especializar ainda mais naquela área da tua subespecialidade, né? Então, Diogo, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho também da tua carreira e como é que você chegou até o teu fellowship de retina e ótica cirúrgica. Bom, obrigado pela oportunidade aí. Então, na verdade, pegando o gancho do Dr. Ricardo, né, a minha veia de ensino, né, já foi desde antes da faculdade, né, porque você já me entregou aí com a idade, né, mas já tenho uma certa idade assim, né, então demorei bastante para fazer a faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, antes eu já era professor, né? Sempre gostei de ensinar até, já tinha o espírito um pouquinho mais empreendedor mesmo, então já gostava de ensinar com o que eu lidava melhor com as matérias para vestibular, né? E aí passei, antes de entrar na faculdade, eu demorei um pouquinho, dei uma rodada no mundo, né? Para poder pegar bastante experiência e vivência e entrei na faculdade depois, né? E quando eu entrei na faculdade, né? Como você está falando da carreira, eu acho assim que eu tinha já uma maturidade para entender que a gente está ali na faculdade para tentar absorver tudo, tentar ver tudo, né? Para você depois escolher o melhor caminho. E ainda assim, dentro da faculdade, quando eu me formei, né? Me formei em 2016, eu também tinha algumas necessidades pessoais, falei, acho que eu vou parar um tempo, né, e vou ver o que realmente antes de entrar para minha subespecialização, para a especialização, né, no caso a residência, e também continuei, aí fui trabalhar, né, ver um pouco mais do mundo como né, ser médico recente e entrar no mercado de trabalho é um desafio que eu acho que para todo médico, né, a gente que acaba de sair da faculdade, no outro dia já está com um CRM e já atuando, né, cuidando de vidas, enfim, num cenário que às vezes no Brasil é um pouco desfavorável, né, enfim. E isso fez eu ganhar bastante maturidade para entender o que a gente quer escolher. Por isso, e desde lá atrás, como eu falei, pegando o gancho, né, eu vi muita coisa na medicina de tudo para poder eu tentar escolher.
E aí, nesse gancho que eu vi, eu acho que eu tenho a veia mais cirúrgica, de ensino, gosto de ambulatório, gosto de paciente mais crônico, idoso, enfim, a gente vai se encontrando na carreira da medicina, né? E aí eu fui ver a especialidade da oftalmologia e me apaixonei, né? Que é uma especialidade que tem a ver com tecnologia, tem a ver com empreendedorismo, né? Que normalmente todos os oftalmologistas, né, têm um pouquinho dessa veia, né? E principalmente tecnologia. Eu acho que até o fato de gostar bastante, de ser um pouco mais nerd, gostar de máquinas, tecnologia, videogame, essas coisas, tudo eu sempre gostei também. E me encontrei na carreira. E assim que eu entrei na residência, continuei mantendo meu pensamento de tentar absorver, de ter humildade para entender todo o contexto, de ver tudo, para tentar escolher a subespecialização, que é retina cirúrgica. Então, hoje, atualmente, eu sou fellow de retina cirúrgica e óptica cirúrgica, né? E isso fez toda a diferença na hora da escolha, né? E continuo seguindo o mesmo pensamento, que é tentar absorver. Por quê? Porque eu também quero seguir carreira também, assim como o Dr. Ricardo, de ser preceptor, de formar médicos especialistas, subespecialistas melhores, né? Para continuar essa cascata aí de boas formações, né? Ao longo do tempo, né? Então, acho que é um pouco isso. Não, com certeza. Assim, a gente vai... A forma da gente aprender é você passar o conhecimento, né, para os nossos alunos. A gente está sempre se atualizando, a gente é obrigado a estar sempre se atualizando, se especializando e formando cada vez médicos melhores, médicos especialistas melhores. E, Diogo, eu lembro muito das nossas discussões. Bom, a gente não ia falar isso aqui, né? Mas eu fui preceptor do Diogo lá no Benjamin Constant, lá no Rio de Janeiro, né? Sim. No departamento de catarata. E a gente sempre, no nosso dia de cirurgias, eram ali todas as cirurgias da manhã. E o primeiro horário da manhã era a gente discutindo sobre o futuro e sobre carreira, o que a gente ia fazer no ano seguinte, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, né? Então, Diogo, você que passou por todas essas transições, né? Que você já entrou um pouquinho mais velho no mercado de trabalho, que isso também é totalmente essencial, a nossa maturidade, né, a nossa cabeça para lidar com essa transição, tanto a transição emocional e a transição de responsabilidade legal, quando você começa a trabalhar como médico, quando você começa a atuar, seja como médico generalista, seja na subespecialidade, né? Então, você hoje, você fez você se especializou em oftalmologia, e depois você foi para o fellow. São dois focos de aprendizado totalmente diferentes. Como é que você enxerga hoje em dia o teu foco de aprendizado no fellowship? Onde que você foca e o que você acha que mudou para você depois da tua especialização em oftalmologia? Sim. Então, como eu falei anteriormente, né, a especialização de oftalmologia te forma como um oftalmologista geral, né? Mas eu acho que no primeiro ano da residência eu já entendi mais ou menos o que eu queria, né? Como eu falei anteriormente, eu gosto de paciente crônico, sempre gostei de doença, mas eu tinha a veia muito cirúrgica, né? Parece que quando eu entrava no centro cirúrgico eu sentia aquela coisa, cara, eu gosto de ficar aqui, e hoje faz todo sentido para mim, né? E como você estava falando, né, o fellowship hoje, o foco meu, né, que é um fellow de retina cirúrgica e óptica cirúrgica, na verdade óptica cirúrgica é cirurgia refrativa, catarata, enfim, que tem muito a ver com o resultado visual. Já a retina cirúrgica, a gente está lidando com as emergências, enfim, com as urgências, que pode alterar muito a visão. Então, meu foco hoje é muito mais cirúrgico, né? Então, assim, hoje eu entendo que você também precisa desse tempo de maturidade para entender o que você quer. Porque hoje no fellow eu consigo realmente entender. Se você não gosta de cirurgia, talvez esse não é o teu perfil, talvez não é para você e tá tudo bem. Você pode seguir outra carreira, ser um médico oftalmologista mais clínico, né? Que existe e é muito útil. Acho né? Diversas áreas de atuação. Diversas áreas, mas o foco realmente do fellow é cirúrgico, né? Então, quando você entende que você tem aquele, não vou dizer vocação, mas que você tem talvez aquela veia e você investir naquilo para se dedicar, né? Porque o fellow é dedicação, então a gente se dedica muito, doa muito tempo, né? Para operar bastante, ter bastante volume cirúrgico, para você ver bastante casos, para você depois chegar, como o Dr. Ricardo falou, num nível de excelência de que você operou bastante, viu bastante caso, né? E o que tem a ver muito com o que você falou da resiliência, né? Hoje em dia, né, a gente tem visto aí, talvez, eu acho que da minha geração que formou para trás, né, e agora para frente, um outro perfil de médico que está entrando no mercado, né? E eu, talvez, por sorte, ter tido um tempo a mais para viver um pouco, ver as experiências, enfim, né? Só pegando um gancho, eu morei fora do país um tempo, depois voltei, então isso me fez engrandecer bastante para ter maturidade, para tratar da saúde
do outro, seja ocular, seja dermatológica, seja... Isso eu acho que é o mais importante, você entender qual é o teu papel como médico e aonde você vai querer focar. Como eu te falei, hoje o meu foco então é cirúrgico, né? Que, enfim, o cirurgião acaba tendo que se dedicar bastante para poder entregar o melhor resultado para o seu paciente. Eu acho que esse é o foco principal, né? E você saber escolher e saber qual é o teu perfil. Por isso que eu falei lá atrás da questão de você ver tudo, estar aberto a todas as informações para poder filtrar e você, posteriormente, escolher qual a área que você quer seguir e se encontrar. E hoje eu sou bem suspeito para falar que eu sou muito realizado, né? E até hoje, e é aquela coisa da resiliência, né? Porque a gente acaba lidando com situações bem adversas e você tem que ser resolutivo. Assim, a gente... E, na verdade, isso que você falou, Diogo, dessa questão da gente adquirir resiliência, né? Quando você se forma, hoje em dia, isso em qualquer área, a gente não está falando só da medicina, essa inteligência emocional, essa dureza emocional, essa capacidade de lidar realmente com todas as situações adversas, e a gente está falando aqui do mercado médico no Brasil, na realidade Brasil, assim, é extremamente desafiador, tanto no particular quanto no mundo público, né? Isso, na verdade, é algo que começa lá atrás, né? Realmente, você acha que vocês lá com 16, 17 anos de idade, você vai ter maturidade para você lidar com o estresse de estudar dessa competição, para você estudar para o vestibular, para você ir para a faculdade de medicina, para você decidir ali o que você vai seguir ao longo da tua carreira, da sua vida inteira, o que vai ser a tua carreira, né? Essas coisas acabam mudando um pouquinho. E talvez, tudo bem, você entra na faculdade, você se forma ali, alguém se forma cedo ali com 23, 24 anos de idade. Às vezes até antes, 22. Às vezes até antes, quando ele entra muito cedo na faculdade e ele cai no mercado de trabalho e tendo que lidar com um paciente grave e tendo que aprender ali nas situações na vida real, no dia a dia. Será que ele vai ter realmente essa resiliência emocional para conseguir virar a chave de falar, olha só, eu sou médico, eu estou aqui atuando, eu tenho que resolver a vida do meu paciente, né? Com o aprendizado e se adequar? Então, acho que isso é uma questão muito desafiadora, né? Hoje em dia, Diogo, quando a gente fala da formação do meu aluno de medicina nas nossas faculdades, a formação tradicional, né, de quando a gente se formou, né, Ricardo? De quando a gente se formou, Diogo? Quando a gente se formou. Era aquela formação muito tradicional, né? De você senta lá, fica lá na sala de aula, assistindo o slide, o professor passa o slide, alguém tem alguma dúvida, faz uma anotação, traz esse dever de casa aqui para a próxima semana, daqui a 2 semanas tem uma discussão de caso clínico. Isso é uma formação que já passou. Já passou. Quando a gente fala disso, a gente não fala de futuro, a gente está falando do que está acontecendo agora, né? Então, a nossa formação... hoje em dia, né, e foi o que você falou, como é que eu recebo esse meu aluno diferente? Eu já recebo o meu aluno hoje em dia, na nossa pós aqui na AF, de uma forma com a cabeça completamente diferente. Ele traz pra gente questionamentos completamente diferentes do que a gente tinha quando a gente levava para os nossos preceptores quando a gente se formou, né? Perfeito, então, exatamente. queria trazer a fala para você um pouco, Matheus. Você agora, quero que você se apresente também, mas fala um pouco para você, enquanto acadêmico ainda, como que você... como que você recebe dos teus preceptores, como que você recebe dos teus professores e fala um pouquinho da tua jornada e nessa área de transição da formação do médico do agora, como que você se prepara para o futuro? Bom, Guilherme, agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, é uma grande honra, satisfação. Sobre um tema que também me ligo bastante, né? Sou um estudante de medicina, que sempre gostei dos temas de gestão e empreendedorismo, desde criança, era educado com meus pais sobre esses temas, né? Aprendi a 5S com 6 anos de idade, coisa de qualidade, outras coisas. E chego na faculdade de medicina e ficava chocado com a ausência de contexto, né, na formação médica. Com o tempo, logo no começo, acabei empreendendo a criação de uma liga de gestão, né? E aí, com o tempo, acabei formando também uma rede de entidades acadêmicas também com esse perfil, que é uma associação, né, a JETS, justamente para pautar todas as transformações que a gente vive aqui no setor da saúde, né? A gente, na minha faculdade, na cidade em que eu estudo, tem um contexto de saúde muito rico, né? Instituições, apesar de ser uma cidade no interior de Minas Gerais, com instituições de reputação nacional na parte da saúde, os professores, felizmente, tiveram a generosidade de nos apoiar com essa linha de formação.
e via que os colegas do Brasil inteiro também tinham essa vontade, essa sede, né, de se atualizar, de saber o que é inovação, o que está acontecendo, né? Num país que, enquanto durante o meu curso, né, tive uma série de IPOs ali sendo testemunhados, né, uma série de inovações, novas startups, tecnologias que entram e saem. E, bom, simplesmente isso não passava pela nossa formação, né? Então a gente acabava vendo entre os colegas uma grande heterogeneidade, né? Um grande vale de formação, uns muito realmente atualizados pela busca própria e outros realmente carecendo de outras perspectivas. E aí nisso a gente acabou percebendo a carência de ações, né? De forma coordenada, alinhada, para realmente pautar a agenda de força de trabalho em saúde, né? Workforce, né? A gente acabei conversando com umas relações governamentais de uma grande entidade esses dias, que tinha uma série de comitês sobre saúde digital, mas a questão dos trabalhadores não aparecia, né? E por isso a JET surgiu, né? Acabei me envolvendo também com a Frente Parlamentar de Saúde Digital, recebi um convite. Estamos ali também puxando a plataforma do LEAD, né, em Minas Gerais, que é uma instância bem bacana para diálogo entre as elites empresariais, né, as lideranças políticas. E, bom... Que é um diálogo necessário que é justamente um vale de conversa que, né, não existe, na verdade. Essa e hoje em conexão, dia, né? Na saúde, né, assim, a nível global, a gente vê a OMS já falando, né, o setor privado entra como uma parte estruturante, né, também para conseguir consolidar algumas agendas, como a própria saúde digital. Então, a gente acaba vendo, né, ainda no Brasil, uma distância muito estranha, né? Nos setores de produção de conhecimento, que é a academia, né? O privado, que é o motor principal de inovação, né? O mercado, e esses profissionais, né? Que vão estar atuando em contextos totalmente diferentes dos seus professores, e a gente vê uma dificuldade, né? Dessa transição da academia realmente se atualizar, né? Nos diferentes contextos brasileiros, né? Que a gente sabe como frente a essas mudanças todas. Então, com o tempo, eu acabo observando muito, né? Uma ansiedade dos colegas, realmente uma preocupação com essas transformações que o setor vai sofrer, né? As lideranças médicas, as bases dessas lideranças, né? O que as levantam na sociedade como promotores de mudança, né? De pautar agendas, vão ser cada vez mais diferentes do que a gente via no passado, né? A gente via uma medicina muito baseada na tradição, né? Com as tradições dos serviços, aquela visão muito hipocrática. E agora uma série de tecnologias novas entrando na assistência, né? E assim, revolucionando realmente a prática de diversas especialidades. Não existe mais aquela visão do sacerdócio, né? Médico, catedrático. E o professor Kitamura pode dizer muito bem na Dermato, por exemplo, né? De algumas entidades já pautando a teledermatologia, diagnóstico automatizado por app no SUS, em São Paulo, né? A gente já vê. Então, assim, o que vai acontecer, né? E alguns colegas, por vezes, a gente tem algumas perguntas, né? Será que a residência que eu vou fazer agora, a especialidade que eu vou fazer agora, eu vou estar praticando ela daqui a 10 anos? Né? Como é que a tecnologia vai entrar nisso, né? E assim, temos alguns debates, né? A nossa geração, teoricamente, vai viver até 99 anos, 100. Né? Quantos percursos de formação vou fazer? Quantas linhas de aprendizagem vou ter que iniciar, desenvolver e, quem sabe, terminar, né, para poder continuar nativa, né, no setor? Então, acredito cada vez mais, né? A gente estava tendo um debate antes sobre as linhas de formação. A pós-graduação vem como uma grande solução, né? Trazendo realmente o conhecimento na dimensão operativa da medicina, né, de forma objetiva, e também fazendo esse investimento de vida dos alunos, né, de estudos e inclusive financeiro, ser aplicado da forma que realmente o momento exige, né? A gente vê o setor da saúde passando por uma revolução mercadológica, né? Cada vez mais grandes corporações vêm profissionalizando, dando a tônica, né, de qualidade e práticas assistenciais. A importância das companhias privadas vindo com a estrutura e com a formação e com a qualidade, né? Só que, novamente, é o gap da conversa. Né? E aí, né, Gui, com a experiência que a gente teve na Opt, entre outras corporações, né, fica cada vez mais evidente que não é necessário alguns percursos todos para poder exercer uma medicina com qualidade e eficácia. Né? Então, como a gente falou, né, essas lideranças da saúde também, né, acabam sendo cada vez mais relacionadas a essas corporações, né, essas organizações que estão pautando a agenda de inovação, a transformação do setor.
E aí novas competências são exigidas, né? Executivas, soft skills, entre outras coisas, a gestão em si, que é uma das coisas que a JET se preocupa. E a gente falou muito de... Perdão. Não, pode falar. A gente falando muito de corporações, mas também no SUS. Né? A gente vê, eu tive a graça de ouvir o professor Ovésio Magalhães, aí, da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério, e ele falando do grande vazio assistencial de especialistas, né? Pessoas com alguma formação específica nos 5 anos do Brasil. E especialidades assim, extremamente fundamentais, né? Para assistência do público em geral. Né? Não são nichos assistenciais muito restritos. Questões básicas que assim, realmente afetam grandes contingentes da população, não são atendidos. Sim, porque você também não adianta você liberar inúmeras novas vagas de medicina ano, você vai lotar de médicos generalistas no mercado quando eu vejo que uma porcentagem da população que está lá no interiorzão, nos rincões do Brasil, completamente desassistida, né? Então, Matheus, como que você vê realmente essa necessidade do mercado como um todo do subespecialista? Bom, a gente vê ainda uma demanda, né, por realmente segmentos altamente especializados, a prática médica, que geralmente estão também nos serviços, né, como o professor Kitamura aqui, dando a tônica, a agenda do que os alunos têm de saber para exercer a medicina deles com eficácia. E, na verdade, são os grandes mediadores, né? O professor pode me corrigir se for necessário, do conhecimento hoje em dia, né? A gente vê uma cultura também, muitos colegas se queixando, né, do tempo cada vez maior para formar nessas subespecialidades. E a gente acaba vendo que é muito mais por uma reserva de mercado, por vezes, a gente acredita, né? Por questões políticas mesmo. Porque o conhecimento aumenta, né? É exigido, sim, uma atualização constante, mas com essa mediação, né, dos professores que estão ali nesse papel acadêmico, científico, né, de promotor do conhecimento e da formação, a gente acaba tendo um direcionamento. Né? E a gente vê que assim, algumas coisas se atualizam, mas o cerne da prática médica segue o mesmo nessa questão do perfil epidemiológico, do que a gente está sendo atendido. Né? Quando a gente fala em fornecer o conhecimento médico, né, aqui dentro da AF, o doutor Ricardo também conhece muito assim, a gente acompanha a jornada do médico como um todo, né, desde a formação da graduação dele na faculdade de medicina, quando ele sai da faculdade, ele vai seguir para pós-graduação, ou ele vai fazer um curso preparatório, quando ele faz o curso preparatório, ele já fez a especialização, ele vai fazer uma mentoria, ele quer se planejar financeiramente para o consultório dele, ele já se formou, já fez a especialidade, já fez a prova de título dele, ele quer se atualizar em subespecialidades, em áreas ainda dentro, ou ele quer seguir para o fellowship. Então, quando a gente fala de acompanhar a carreira médica, né, a gente tem que sempre olhar lá na frente. Né? Então, a gente sabe que o aluno que se forma hoje em dia, ele exige isso, né? Ele se planeja lá na frente. É o que a gente oferece para ele aqui. Matheus, então você hoje em dia você está agora já vai se formar agora, daqui a um mês, né? 3 meses. Já está acabando já a faculdade de medicina. E como que você vê essa discussão nos teus colegas do teu ano? O que você vê os seus colegas falando? Como que você acha que eles estão se planejando? Você acha que eles estão olhando para o mercado com esse olhar? Ou você acha que isso que você está trazendo aqui para a gente é a exceção? Infelizmente, Guilherme, a gente vê nos colegas um certo espírito de negação com todas as transformações que ocorrem. Né? As pessoas querem olhar para o futuro pelo retrovisor, né? Vai andando dia a dia e não, vai tudo manter como era antes. Não é o que vai acontecer. A gente já vê essas mudanças demograficamente, estatisticamente. O perfil do médico já é outro, né? Mais jovem, uma força de trabalho mais feminina também. E eles têm muitas incertezas com o que vão fazer. Né? Por vezes, olha-se também para o empreendedorismo de uma forma um pouco desatualizada. E aí eu também vejo exaltar aqui a AFA pelo esforço de formar pessoas para empreender, né? Porque realmente são missões muito árduas, né? Comprometem ali toda uma carreira, por vezes, e o fracasso não é o que alguém deseja. Né? Então exige competências, né? Formação também. E diante de todas essas transformações no mercado, né, com todas essas tecnologias que entram, com essas novas políticas, inclusive públicas, afetando a formação médica, né, tudo pode mudar a qualquer hora. Né? Então a gente tem que ter realmente uma certa resiliência, né, uma flexibilidade para estar disposto a mudar, eu acredito, no futuro. Eu acredito que esses movimentos vão acontecer. A gente vê, né, tem a teoria dos sistemas, né, o setor da saúde está sendo empurrado para fora da sua estabilidade tradicional. Né? Há centenas de anos sempre foi como é. Porém, como a gente falou de N forças, por N questões, a gente vai ter que reorganizar esse sistema. A sustentabilidade do SUS
Felizmente agora passou ali uma nova lei que libera verba, atualiza as verbas anualmente, mas até a saúde suplementar se vê extremamente em risco. Né? E essa reorganização também vai afetar muito o novo design, né, que essa saúde vai ter, e exigindo que esses médicos se reposicionem com algumas vezes na carreira, eu acredito, no caso brasileiro. E lembrando que esses médicos são essa liderança médica do futuro é quem a gente está formando agora, né? Exatamente. E essa é a nossa responsabilidade como formador do meu aluno, que eu recebo ele já médico e vou capacitar ele como especialista. E é por isso também que na JETS a gente criou a JETS. Né? A agenda nossa é justamente essa, atualizar a formação médica e atender, né, de forma associativa, não é uma empresa, é uma associação, coligando os jovens para que estão interessados nessa formação. Né? A gente, por conta dessa questão, dessa miopia estratégica, essa falta de horizonte, a gente na JETS até colocou já algumas formações para o ano que vem de prospectiva, para realmente desenhar cenários, entender o que está acontecendo, porque a gente vê, e eu estava conversando até com um grande professor aí, consultor do MS, falando de como as pessoas fazem gestão olhando para o dia seguinte só. Né? E a gente, com uma carreira de 50, 60, 70 anos para exercer, a gente não pode ter esse olhar. Né? A gente vai assumir muitos riscos desnecessários. Sem o médico ali com 55, 60 anos de idade, ele vai estar, enquanto outras carreiras já estão próximas da aposentadoria, o médico está no ápice da carreira médica dele. Então é uma caminhada extremamente longa que requer um planejamento estratégico. Né? Quando a gente forma o nosso aluno hoje, que nem a gente já falou, é outra cabeça, é outro tipo de formação, a gente recebe dele outro tipo de questionamento. O Dr. Ricardo está na AF aqui desde 2017, né? 2017. O que você observou, Dr. Ricardo, desde lá do início, quando você recebeu os teus alunos na pós-graduação lá atrás, e como você recebe eles hoje? As exigências deles, a cabeça que eles têm, a visão deles de futuro, de mercado, de profissão. Como que foi para você essa transição? O que você observou de mudança neles? Olha, Guilherme, nesses 5 anos mudou bastante, viu? Antes eles entravam muito tímidos, não eram tão questionadores. Hoje eles já vêm sabendo de coisas assim que a gente não sabe. Que a gente não sabe. Antes viu uma coisa fora, em algum podcast, alguma publicação, e vem questionar. E a gente, às vezes, está despreparado. O acesso está bem diferente. E você enxerga neles, na verdade, talvez uma veia mais de se preocuparem com assuntos globais, por exemplo. Ele não quer só saber como tratar uma doença, mas ele quer saber como que ele vai tratar a doença, mas como que ele vai gerir o consultório dele. Como é que ele vai se planejar financeiramente, como é que ele vai gerir o marketing pessoal dele. Até isso mudou bastante nesses 5 anos. Antes os alunos entravam querendo fazer muita estética. Né? Estética, não queriam saber de doença. E a gente sabe que o cenário para a dermatologia mudou muito. Né? Teve a invasão dos não médicos na área estética dermatológica, tem uns que estão aí fazendo umas loucuras, né? Mas, e hoje a gente vê os alunos partindo para... Claro que eles vão querer saber de estética, mas eles estão levando a doença muito a sério. Tá? Então a gente vê que mudou um pouco esse panorama. Porque dermatologia, realmente, a gente tem que tratar a doença, né? A base da dermatologia são as doenças de pele, cabelo e unha. E a gente vê que os alunos agora, além da estética, eles estão se aprofundando mais em doença. Então eles estão se tornando melhores, do meu ponto de vista. Assim, na verdade é uma formação mais completa, e o que a gente fica feliz de observar é que realmente esses alunos eles estão chegando preparados. Sim. Pra gente, né? O mercado que exige mais, né? Quando a gente fala mercado, eu falo não só do mercado corporativo, das grandes empresas, dos grandes players aí do mercado de saúde, mas também do meu paciente. O meu paciente exige mais de mim. O meu paciente às vezes chega para mim já com diagnóstico, ele não chega para mim com o resultado do exame, né? Ele chega para mim ele já te questiona sobre o tratamento dele, o que está certo, o que está certo. A gente tem que lembrar, o foco da nossa discussão aqui, o foco do nosso podcast, o foco da minha prática clínica, da inteligência artificial, de tudo isso que a gente aborda, é o meu paciente. O foco é o meu paciente, sempre. Né? Então, a gente tornar o nosso paciente empoderado do tratamento dele, tornar ele um importante... o personagem principal no tratamento dele, eu acho que isso que a gente tem que ter como objetivo, né? Inicial e final, trazer o paciente para o teu lado, empoderar ele, né, do tratamento. E isso vem justamente do acesso à informação, né? Com certeza. De tudo isso que acontece. Quando a gente fala na parte do aprendizado, né, nessa nossa discussão da transição acadêmica, quando você é especializando ou quando você está lá no teu serviço, você está atendendo o paciente, mas você tem um preceptor ali do teu lado respaldando a tua ação, tem um preceptor te corrigindo. Exato. Quando você sai dali, você pega o teu título, você já fez a tua especialização e você vai atuar, você não quer ir direto, você pode ir para o fellowship.
né? Então o Diogo está fazendo fellowship de retina cirúrgica e ótica cirúrgica. Então também é ainda um passo entre a vida real lá do mundo particular com você e o seu paciente, você resolvendo a vida dele, né? Onde você ainda tem a preceptoria, onde você ainda tem algum professor te orientando, só que com nível maior de responsabilidade, né? Então como que foi para você, Diogo, esse desafio de você sair ali da preceptoria no teu serviço de especialização e agora como é que está sendo essa responsabilidade com o paciente e no serviço como um todo enquanto fellow? É exatamente isso. Eu pego o gancho, exatamente, concordo plenamente com tudo que foi comentado aqui, falado. Por sorte, a minha prática clínica já é, né, a vida real, né? Então, eu costumo dizer que eu tenho a sorte de estar aprendendo com o cenário real da gente, né? A minha especialização é num serviço privado, então a gente lidar com pacientes de convênio, desses grandes players daqui, né, da saúde suplementar. Então a gente já acaba exatamente vendo esse paciente, ele vem com a dor, às vezes ele já vem com o diagnóstico e a gente tem que ter a certa maturidade de acolher primeiro, ouvir o que ele tem para falar e colocar nosso posicionamento, que é por isso que ele veio procurar a gente, o subespecialista, né? Então eu concordo plenamente com tudo que foi falado, realmente. E para mim está sendo, na verdade, um desafio até meio que natural, porque todo dia a minha prática clínica já é no âmbito privado, né? E também tem o âmbito do SUS, e a gente vê às vezes a diferença de perfil, né? Eu acho até aqui que foi comentado anteriormente, não só lá no interior do Nordeste ou do Norte, que a gente sempre tem essa visão, né? Que tem um pouco de dificuldade de acesso. Como eu atendo em São Paulo, na grande São Paulo, né? Quase São Paulo todo, eu vejo a dificuldade até nos locais um pouco mais afastados, aqui na própria cidade de São Paulo, essa dificuldade do acesso ao subespecialista, né? Quem dirá, às vezes, o médico geral, né? Então, eu vejo essa deficiência. Às vezes, eu mesmo vim com bastante, assim, uma cabeça de que, poxa, São Paulo tem acesso a tudo. Mas, às vezes, na própria cidade, a gente tem uma certa dificuldade em algumas regiões ali mesmo, né? De pessoas que também não têm acesso ao subespecialista, que faz toda a diferença no tratamento com condições extremamente prevalentes. Por exemplo, a gente está falando de diabetes, hipertensão. Quantas e quantas pessoas, são portadoras de diabetes, de hipertensão, e que isso causa como é que se diz? Uma questão assim de repercussão sistêmica nele, que inclusive ocular, né? Não só ocular, mas até às vezes dermatológica, né? O próprio diabético tem isso também, e isso tem sido uma prática e um desafio na minha carreira, mas que tem se tornado cada vez mais natural. Então, graças a Deus, assim, eu tenho a sorte de estar lidando com esse tipo de perfil, e isso me torna cada vez mais assim, ciente de que na minha prática clínica eu consigo entregar mais na minha prática clínica, de trazer esse paciente para mim, né? Então, na minha prática clínica, às vezes tem condições que a recuperação visual dele, né? A gente entende, muita gente às vezes subestima a visão, né? Mas às vezes vamos parar um pouquinho assim, tira a visão um pouco. O que é a sua vida sem a visão? O principal órgão no sentido, a sua conexão com o mundo exatamente, externo. é o sentido. Então, e a gente só percebe às vezes quando a gente vê a dor do outro. A gente às vezes pega paciente que, né, daria tudo para ter a visão de volta. Só que ele tem condições, como eu falei anteriormente, que são extremamente prevalentes, mas que têm repercussões sistêmicas e oculares, que às vezes é irreversível. E que poderia ter sido diagnosticada há 30 anos atrás, através de um simples exame de um clínico geral, ou às vezes através de uma fundoscopia. Você identifica um sinal precoce de uma diabetes, você encaminha esse paciente para tratar, ele trata e evita o desfecho grave. E olha o quanto que você economizou desse paciente de tempo de doença. Isso. E pegando o gancho, né, hoje em dia está aí em voga aí a questão da inteligência artificial, ela está aí para ajudar a gente. Às vezes, um simples exame com inteligência artificial já mostra para a gente, olha, aqui tem uma alteração. Por favor, um subespecialista aqui, veja aqui o que pode ter. Já está dando a dica ali para a gente. Não precisa o cara ver o paciente como um todo desde o início do zero, entendeu? Então, para isso é que vem as novas tecnologias, e a tecnologia está extremamente ali, enraizada ali, não só da dermatologia, mas também na oftalmo, né? Então, todas as especialidades. Acho que todas as especialidades, né? Todas as especialidades, mas para a gente vem de uma forma muito sendo um grande
um grande player junto conosco, né, no diagnóstico e no tratamento do paciente. E, Matheus, vem cá, você acha que os teus professores hoje em dia na faculdade, não precisa falar sobre eles, citar nomes, tô brincando, falando no geral, você recebe para eles, você recebe deles hoje essa visão de que você precisa se formar o médico com diferentes valências pessoais, diferentes valências profissionais, visão de gestão, de planejamento, de tecnologia, de inovação. Você acha que hoje em dia a faculdade de medicina entrega isso para o aluno? Então, né, Guilherme, a motivação para a gente criar a Jets foi justamente essa, né? A gente percebia que nem todos tinham as mesmas oportunidades. Eu tive a sorte, o privilégio de ter professores extremamente empreendedores, líderes, né? E na mesma faculdade, grandes contrastes, né? Dentro de departamentos, não só fora, né? E, bom, desses professores com perfil mais liderante, todo apoio, né? Aquela coisa de estimular a singularidade do indivíduo, né? Não, você tem um perfil que gosta de temas ABC, então foque neles, concentração, né? E assim se forme para isso. Porém, alguns professores têm a visão mais tradicional, e isso acredito que, por minha sorte, lá não é tão hegemônico, mas acredito que é o cenário de 95% dos docentes, né? A medicina da tradição. O que foi o passo necessário para a gente chegar onde a gente está. Claro. Mas sim. O shift, a atualização, a mudança. Agora é difícil, né? Ver pessoas que estão atualizadas e abraçando também a mudança, né? E acho que é isso que vai pautar, né? Quem está realmente à frente e quem vai ser arrastado pela onda, porque a onda vai levar. Então, assim, basicamente isso. A onda vai levar. Assim, qualquer inovação, qualquer mudança, você traz desafios, você vai trazer uma parcela de colegas que vai olhar de forma totalmente negativa, falar, não, isso está errado, o modelo tradicional é o certo, o sacerdócio da medicina, né? Então, assim, modelo que já... Não pode falar de temas A, B e C, porque é quase uma profanação da arte, né? Sempre assim. Mas então, o legal a gente tem que ter a cabeça aberta, né? Eu queria dar um adendo, mas o legal é ver como uma pessoa do 6º ano de medicina já se coloca dessa maneira e, por exemplo, a gente vendo, né, lógico, existe isso e é exatamente o que você falou, mas é legal a gente também entender daqui para frente. Eu acho que eu acho que é por isso que a gente está aqui, né, em comum, que a gente tem a mesma a intenção, a mesma, né, a questão do ensino está sempre presente para a gente, e aí eu já deixo a deixa, né, de que, assim, eu sempre gostei de estar relacionado com o ensino. Eu acho que isso engrandece a gente. Eu acho que é aquela que já tem até estudo, né, publicado, você aprende mais quando você ensina. Esse é o topo da pirâmide. Eu acho que isso está presente, né? Mas é exatamente o que você falou. E é legal ver daqui para frente que nós seremos os médicos que formaremos a nova geração. Eu vejo isso muito presente, né? Porque talvez essas pessoas que, lógico, a gente respeita, foram nossos mestres e tudo, mas eles não vão mais viver talvez 50, 60 anos, né? Acredito eu. E nós seremos os médicos que vamos formar os novos médicos com as outras cabeças, lógico, com outra né? cabeça. Com outra cabeça. E a gente já percebe essa mudança. E nós, daqui a 15, 20 anos, nós seremos os médicos que os nossos alunos vão olhar pra gente e falar, olha só, você tem que mudar, você tem que se adaptar. Exatamente. Isso é uma dor grande que a gente vai sofrer lá na frente. Com certeza. E a gente tem que ter humildade, resiliência, se tornar vulnerável, aceitar se tornar vulnerável, pra lá na frente a gente saber ouvir, saber aprender, porque o que está acontecendo agora com a gente, né, é o que daqui a 15, 20 anos e esses ciclos estão cada vez mais rápidos e a gente vai precisar se adaptar. Porque senão lá na frente também o modelo de medicina, o modelo da medicina que lá na frente, que a gente está fazendo hoje, vai ser considerado tradicional. E pode ser uma dor da gente futura, né? Vai ser uma dor da gente. Eu acho que vai ser uma dor da... Nossa, com certeza. E se a gente for realmente, que você falou, resiliente e tá... Não só resiliência, mas eu acho assim, um certo, né, antifrágil e um pouquinho de... Tentar se readaptar e tentar estar aberto às novas mudanças que a gente vai, né, tá recebendo, eu acho que é essencial para a formação de um médico, né, moderno, que vai estar aberto a todas essas mudanças que vão acontecer. É inevitável isso. Sim, e o mais difícil disso tudo é a gente equilibrar a inovação, a resiliência, o errar, o tomar na cabeça, aprender, continuar a evoluir, mantendo o foco do meu tratamento sendo o acolhimento do paciente. E é aí que entra a parte do ensino, o academicismo, né, que a gente vê
a gente que é médico e gosta dessa parte de ensino, o academicismo está presente muito, né? E o academicismo é igual a ciência. E realmente, a ciência, às vezes, é difícil convencer a gente, né, de que um tratamento que saiu agora, esse mês, espera aí, calma, vamos com calma também, porque é muita informação, é muito tratamento, é muita coisa inovadora, mas a gente também tem que saber filtrar e ter essa maturidade de filtrar e saber passar, porque como o Dr. Ricardo falou perfeitamente, eu também que tenho vontade de seguir essa carreira acadêmica, quando a gente se torna desse lado aí, a responsabilidade é, eu acho que 10 vezes maior de você passar o ensino e a informação correta com base, né, na ciência, enfim. Exatamente. É um desafio. Sim, ser vulnerável, aprender a errar, aprender a absorver isso e ensinar isso para o meu aluno. Né? Exatamente. Ensinar o meu aluno lá na frente, quando ele for preceptor, ele ter essa cabeça, né? E vem cá, eu queria saber de vocês, em que momento na vida acadêmica, ao longo da trajetória de vocês, foi um momento de transição que vocês tiveram uma dor forte, que você precisou, que você... Ali você errou, você tomou e teve que aprender e teve que modificar, e para você foi um turning point, assim, Ricardo. O que foi para você esse momento? Eu acho que quando eu passei no 5º ano na clínica médica, a gente ficava responsável por paciente que estava internado. Eu acho que quando eu tive o primeiro paciente que eu cuidava morreu. Eu acho que foi assim uma... assim, mas a culpa, claro, já estava, né, a condição de saúde dele não era tão boa. Mas acho que foi minha virada de chave, eu acho, assim, de você ficar mais humano, você se aproximar, acolher família. Acho que foi minha primeira grande experiência, assim, de mudança de chave. Então você falava assim, você é médico, não sei o que, você olhava o atendimento do pessoal, falava assim, acho que eu vou ser mais ou menos isso. Mas eu acho que foi minha mudança de chave para eu ser uma pessoa melhor hoje. Porque a gente, na verdade, a gente acolhe, a gente trata o doente, né? A gente não trata a doença, né? Nós, como oftalmologistas, a gente chega no nosso consultório, por mais que para nós seja... A gente, várias vezes ao longo do mês, ao longo da semana, a gente examina o paciente. Por exemplo, o paciente tem um glaucoma já no estágio avançado. A gente dá esse diagnóstico para ele, a gente já falou isso para outros pacientes, e isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque para nós isso nunca é algo simples, né? Na forma do tratamento do doente. Imagina para o doente receber esse diagnóstico, receber que ele fala, olha, você vai fazer um tratamento, que você tem sérios riscos de perder a sua visão. O objetivo do meu tratamento não é recuperar o que você perdeu de campo visual, de estrutura funcional do seu nervo, mas evitar que você perca mais, né? Então, assim, esse equilíbrio entre você... acolher o paciente, cuidar do meu paciente, tratá-lo, né? Torná-lo um grande personagem, né? Empoderar ele no tratamento e ter o nosso lado, né? E ter o nosso lado humano nisso, né? Lembra, o paciente olha para você como a última esperança dele, né? Com ele certeza. não tá, né? Então, por mais que para nós a gente já tenha dado várias vezes o mesmo diagnóstico, para o paciente é uma vez só que ele recebe. Exato. Né? É aquele assim, tudo bem, a incidência de uma doença é X%. Para o paciente que recebe o diagnóstico é 100%. Exato. Então, assim, que nem o Diogo falou brilhantemente anteriormente, né? A maior dor do mundo é a dor do próximo, né? É a dor do meu paciente. Então, assim, a gente tem que sempre ter esse olhar de carinho e de cuidado, né? Saber individualizar cada diagnóstico. Às vezes nem todo certeza. paciente entende o diagnóstico. E daí é você reforçar sempre, né? De que precisa tratar, que tenha, né, os tratamentos tradicionais, você tem que fazer assim, assim, assado. E mesmo assim, né, sempre... Hoje em dia no consultório, assim, dermato, a gente tem algumas poucas doenças que são muito graves. Por exemplo, melanoma. Quanto mais precoce, daí para esses tipos de doenças mais graves, eu sempre monto uma aulinha no PowerPoint, eu deixo ali. O paciente duvida, fala assim, olha, eu vou abrir uma aula... Como tem essa veia de professor, a gente já explica ali. Daí ele entende mais, ele fica mais consciente do problema dele. Daí ele vai, a gente faz o tratamento e a gente vira realmente como principal referência. É bem isso mesmo, é como eu falei, tentar individualizar, porque às vezes a gente pega pacientes que têm um nível cognitivo totalmente diferente. Exato. Então a gente tem que saber adaptar, falar o português que ele entende. Que ele entende. Porque não adianta a gente falar a nossa língua mediquês e, né, assim, falando dos termos técnicos, às vezes ele não entende. Ele não entende o nome do colírio. E às vezes a gente tem que desenhar, pintar. Olha, o colírio azul tem que pingar assim, o colírio vermelho é esse aqui. Esse aqui é para pressão, esse aqui é para limpar o olho, tá?
né? Tecnicamente é outro. Uma forma de você empoderar o paciente do tratamento. E ele né? aderiu ao tratamento, que é o principal, Sim, é o principal, que ele exato. é o mais beneficiado do tratamento. É. E pra você, Diogo, como que foi? Em que momento na tua carreira você teve esse shift, esse turning point que você falou, cara, aqui eu tenho que mudar e para esse caminho que eu vou seguir? Como é que foi isso pra você? Na verdade, assim, foram vários, mas assim, tem 2 a 3 assim, momentos assim, na minha vida que foram principais, assim, né? Primeiro, quando eu estava na faculdade, que eu sempre tive essa veia na questão de centro cirúrgico, eu sempre gostei, né? E aí eu sempre achei que eu ia virar cirurgião vascular, né? Porque eu gostava de coração, enfim e tal. E aí eu pedi para acompanhar um médico, e aí eu vi o dia a dia, para ver o dia a dia. Isso é até uma deixa que eu quero deixar mais para frente, né? No final. Então eu comecei a acompanhar ele e eu vi que o dia a dia do cirurgião vascular era totalmente diferente do que eu imaginava. E ali já foi um turning point que eu falei assim, não é aqui. E foi aí que eu desisti da residência, cirurgia geral e tal, já foi ali. A segunda vez eu já estava médico, inclusive, né, foi na pandemia, então na época da pandemia eu não estava ainda na residência, eu entrei no meio, praticamente no início da pandemia, e para mim foi assim, marcante até hoje, a gente às vezes tem pacientes marcantes, né, e eu estava ali na linha de frente, no início ali, abril de 2020. Nossa, no auge. Fui para peguei um emprego, que é um plantão, e a gente ali, ninguém sabia tratar, e enfim, infelizmente eu acabei perdendo vários pacientes porque a gente não sabia tratar ali, 20 dias de pandemia, né? Então foi marcante algumas situações, né? Teve paciente que entrou e, enfim, jovem, saturou, só que o que foi mais marcante para mim foi que eu não percebi nada do que estava acontecendo ali, só foquei no paciente e ele olhou para mim, um paciente jovem, falou para mim, doutor, por favor, eu não posso morrer porque eu tenho filho para criar. Nossa. Só isso que eu vi. Mas ok, a gente não mediu esforços, investiu tudo nele, mas infelizmente, ele por conta da pandemia, ele chegou a falecer e eu tive que dar notícia para a família. E foi aí que eu lembrei que ele falou que ele tinha filho, família, e aí eu fui dar a notícia para a família. Ali foi um turning point que eu falei, olha, aqui eu tenho que mudar a minha maneira de médico, de ser mais humano, de entender o outro ali, né? Então, para mim, essa foi um turning point, assim, eu acho que total, né? E o terceiro, eu acho que foi na oftalmologia, né? Porque a gente cuida de visão, e foi quando eu operei meu primeiro paciente sozinho e pude retornar a visão para ele. Ele era um paciente que tinha ficado, né, vamos dizer, cego, né? E funcional, na verdade, né? E isso começou a gerar uma depressão nele, que é comum, porque ele não conseguia mais fazer as coisas dele, e aí ele estava super ansioso por essa cirurgia, e eu falei, olha, vai dar tudo certo, e deu tudo certo, ele começou a enxergar, e um fato, assim, muito interessante que ele, enquanto ele ficou cego, o neto dele nasceu e ele não conseguia ver o neto dele. Nossa. E aí, quando eu dei a visão para ele, né, enfim, quando a gente fez a cirurgia, deu tudo certo, ele conseguiu enxergar, então foi muito marcante aquilo dele poder dizer para mim, isso é maravilhoso. Isso é uma das maravilhoso demais. Olha, Demais. essa Maravilhoso eu demais. posso dizer, assim como na dermato, toda especialidade deve ter aquela coisa assim, nossa, é legal. Isso é impagável. Tem um ponto que você muda. a É vida do muito paciente, impagável quando o paciente, doutor, não sei nem o que ele falar, eu estou conseguindo. E aí ele chegou já, porque às vezes o paciente chega, não consegue enxergar, né? Quando ele chegou no outro dia, né, nos pós-operatórios, já estava andando, fazendo tudo, aí já, enfim, foi legal ver a gente dar não só a visão, né, que é para isso que a gente tá, mas dar a vida de novo para ele, dele poder fazer as coisas dele, ser mais independente, pegar o ônibus dele, fazer as coisas dele, ser mais independente. Isso para mim foi aí que eu entendi, por isso que eu pego o gatilho de falar assim, é aqui que eu tô, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero investir, é aqui que eu quero me formar, me especializar mais e talvez, quem sabe, passar esse conhecimento para que eu continue formando bons cirurgiões, que é a minha área, né? De bons cirurgiões, que eu quero, acho que seguir essa área aí. Parabéns, cara, parabéns. Realmente, assim, esse olhar, né, do cuidado no outro, quando você vê que a nossa prática, o nosso aprendizado dá a gente tem essa capacidade de ajudar o próximo dessa forma. O que para nós, por mais que a gente valorize, por mais que a gente aprenda, entenda o significado daquilo, quando você muda a vida de um paciente, eu acho que faz tudo... Isso é impagável. É impagável. Nada, assim, nada chega a essa sensação. Acho que todos nós lembramos, assim, né? Tem algum momento específico de um paciente ou da primeira cirurgia, né? E é o dia que a gente chega em casa e fala assim, cara,
eu acho que eu ganhei e fiz a escolha certa. Tô na escolha certa. Sim. Porque existe também o contrário. Falo, nossa, que dia difícil. Mas é nesse dia que a gente fala Sempre haverá. Sempre haverá. Mas é nesses dias que a gente fala, cara, tá certo, eu tô no caminho certo. Isso é maravilhoso. Eu lembro também, assim, não só dessa parte do paciente, né? Que é também história muito semelhante à sua. Mas enquanto preceptor, né? Eu fiquei 1 ano como voluntário lá no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, como preceptor lá, né? No setor, eu sou oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata, e eu fui preceptor lá do serviço. E o primeiro residente que rodou comigo no serviço foi o Diogo. O Diogo estava no 3º ano dele, e ele estava começando, ele já tinha começado a operar um pouco ali no 2º ano, no 3º ano ele estava adaptando mais ali a mão cirúrgica dele, aprendendo passo a passo, né? E a gente começou a operar comigo, sempre ali de trás para frente, aprendendo os passos, né? Como eu aprendi com o meu... É um processo, né? Eu tive vários também excelentes preceptores durante a minha caminhada, né? Na minha especialização em oftalmologia. E tinha um professor meu, o Dr. Bruno Sporcart, ele é especialista em glaucoma. E um cara brilhante, assim, toda a parte acadêmica, pessoal dele, de ensino, extremamente didático, ele sempre ensinava assim, a gente assim, sempre de trás para frente, né? Nunca operou, então, primeiro, tem que saber a teoria toda. Tá certíssimo, né? O mínimo. É o mínimo. Ele tem que saber sentar para sabendo a teoria toda. Você sabe a teoria toda, de cor salteado, todos os passos de trás para frente, o porquê de cada técnica, o porquê de cada movimento cirúrgico. Agora você vai sentar aqui e vai aprender de trás para frente. Então entra lá no passo final só hidratando a incisão, aspirando o visco, aspirando o córtex, implantando a lente intraocular, né? E foi assim que eu aprendi com ele, foi assim que funcionou muito bem para mim. Eu acho que foi um aprendizado extremamente valioso, que é o que eu trago comigo até hoje, né? Então, por isso, sou extremamente grato a todos os meus mestres, mas também muito a ele. E foi assim que eu também tentei levar um pouquinho, né, pro Diogo. E a gente estava lá, né, Diogo? Foi lá em março de 2022, né? Isso mesmo. Bem aos pouquinhos, de trás para frente, começando, já tinha uma mão boa e foi evoluindo, estudando, aprendendo, sempre estudando muito. E aí sempre vai trocando o rodízio, né? São os grupos que vão rodando, né? Em cada dia do centro cirúrgico. E o Diogo voltou para mim lá no final do ano, acho que já estava assim, foi um dos últimos dias de centro cirúrgico, né? Lá em dezembro, né? Já ia entrar já na semana, em janeiro, que tem um período de recesso lá, eles iam estudar para a prova de título. E ele entrou para operar, e ele continuou operando com outros colegas. Sentou, fez a cirurgia toda sozinho. Eu falei, caramba. Você lembra desse dia? Lembro. Eu fiquei assim, numa... Eu fiquei numa felicidade incrível. Eu não entrei, eu só fiquei sentado lá de fora, ele operando e falando. Eu não falei uma palavra. Eu só fiquei sentado olhando, com o olho no microscópio, assim. E ele fez e conduziu a cirurgia toda com a técnica excelente, no tempo certo, né? E aí, assim, aquele foi um momento para mim que, como preceptor, eu falei, caramba, olha que legal, né? Então, além do momento da medicina, foi um momento legal que eu olhei e falei, pô, o aluno isso que eu foi para casa, também, foi para casa, estudou, fez o dever de casa e sentou. Que legal. E teve bom resultado, né? Não, mas por isso que eu falo também, eu também quero seguir essa carreira, porque deve ser uma sensação diferente de você estar ali passando conhecimento, seja teórico, cirúrgico, né? Porque às vezes cirúrgico tem uma importância, uma relevância muito grande por conta da responsabilidade, né? Com certeza. Do risco, porque toda cirurgia tem um risco e tudo. Então, isso sempre me incentivou a estudar mais, a correr atrás. Então, assim, todos nós, né? Eu acho que a medicina, no geral, você tem que correr atrás, tem que saber o que você quer para você seguir, né? Na carreira onde você se encontrar, você investir naquilo e seguir o caminho. Pois é, a gente, depois de tanta discussão, né, depois de tantos passos, tantos turning points na nossa carreira, aí se eu trago para vocês, né, um cara que é fundador, presidente da Getz, faz atividades no LID de Minas Gerais, tem as atuações na Frente Parlamentar de Saúde Digital, um cara que você esperava que a gente tivesse um currículo aí com 45, 50, 60 anos de idade, Verdade. Com essa cabeça que tem hoje, né? Aí eu acho que, Matheus, todo mundo quer saber aonde que foi o teu turning point de carreira, de pensamento, de mentalidade, para você trazer o que você trouxe, para você estudar o que você estudou, hoje ainda sendo que você não terminou a faculdade de medicina, e você já está nesses passos tão avançados olhando lá na frente. Onde que foi na tua vida esse teu shift de mudança, falando, olha, eu preciso olhar lá é o meu norte, e eu tenho que estudar por aqui, é assim que eu vou seguir. Me chama muita atenção, né? Eu tava ouvindo vocês, né? Tive meu momento também de acordar mais para medicina, né? Tava tomando um café durante o internato de emergência e urgência, e acontece um acidente de moto na minha frente, a parede toda de
de vidro assim no café. Fui eu lá imobilizar, né? Fiquei também atento ali à importância de estar preparado, né, para questões assistenciais. Só que realmente sempre me chama a atenção a falta de uma agenda executiva, de articulação, né, da formação de consensos, né, o entendimento comum e a linguagem comum para solucionar de fato as questões e os problemas que a gente já tem dialogado há muito tempo, né? Eu conheço, felizmente na JETS a gente tem grandes embaixadores, né, presidentes de grandes institutos, pessoas de atuação política também como embaixadores. E a gente vê, né, eles tiveram um grande legado, né, de construir o SUS, de fazer a Constituição Cidadã, coisas que pareciam impossíveis a uma certa altura. Porém, agora a gente vê uma nova etapa, né, de sustentabilidade principalmente, de equidade com essas transformações todas. E felizmente no Brasil a gente tem excelentes pessoas para serem ouvidas, só que como eu estava falando também com aquele consultor do MS, ele fala que realmente é complicado, né? Fica sempre muito no campo das ideias. Então, quando eu acabo vendo essas lacunas de atuação, né? E o que a JET se propõe é justamente agrupar essa geração nova, né? Aqueles que já se movem por essas causas e realmente formar esse entendimento comum para que quando estejam nas organizações públicas, privadas, acadêmicas ou não, realmente façam algo, né? Estejam alinhados, conectados e no entendimento comum do que a gente tem de fazer daqui para frente. E aí, felizmente, a gente conseguiu se fazer ouvir, né, para esses grandes líderes e temos obtido apoio nisso. A gente vai até agora, conseguiu fazer na USP, né, um grande encontro com o Instituto Coalizão Saúde, que é o grande centro dos CEOs da saúde brasileira, para realmente trazer esses jovens todos e fazer um evento acadêmico. Acho que vai ser bem bacana, dia 25 de novembro, estão convidados. Para realmente assim, trazer essa agenda, né? Trazer esses pontos, né? A nível nacional e global, porque as coisas também não são tão diferentes assim, por vezes, né? Em outros contextos. E é isso, acaba me chocando. Ouvi, por exemplo, tanto sobre VBHC, né? Agenda de valor, né? E aí, quem que é o principal obstáculo por vezes, né? Os gestores que não estão a fim de assumir o risco de um novo modelo, né? A classe médica que também não acolhe bem algumas ideias. Então, assim, há uma questão de formação, né, para ser feita desde a base. É isso que a gente tem trabalhado. A mudança da mentalidade é o trabalho de formiguinha e a gente mostrar o valor naquilo que a gente aplica. Exato. Define bem a base sólida dos ideais da tua companhia, dos ideais da tua atitude, da tua iniciativa, e é um trabalho de formiguinha, né? Exato. Nada vai virar do dia para a noite, certeza. nem seja a inovação, a aplicação e, enfim, nenhuma mudança no setor nesse sentido, né? Bom, queria agradecer muito a todos vocês. Nossa, essa conversa foi maravilhosa, foi profunda, extremamente produtiva. Eu acho que a gente traz hoje um pouco da visão, né, dessas diferentes áreas da carreira, né? Em cada estágio do aprendizado, né? Na faculdade, no fellow, já enquanto doutorando, professor da pós, né? E queria trazer isso para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente hoje, foi sensacional. Queria agradecer muito a todos vocês por se disponibilizarem, estarem aqui com a gente. Convidar a nossos ouvintes a continuarem aqui no canal conosco. A gente aqui vai lançar para vocês diversos conteúdos ainda ao longo do mês, diversos outros episódios. A gente ainda vai falar sobre aprendizado, sobre as últimas tendências na saúde, sobre inovação, health tech, inteligência artificial. Estejam sempre ligados nos nossos canais no YouTube, no Instagram, e também você pode nos encontrar nas redes sociais, com os nossos nomes, no LinkedIn, no Instagram, estamos todos lá. Qualquer dúvida pode mandar lá também, ou direto aqui nos canais da AFA, e também sugestões para a gente, que temas vocês gostariam que a gente discutisse aqui nos próximos episódios. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado.